A Fórmula 1 está de volta à Austrália, mais precisamente ao circuito de Albert Park em Melbourne, pista que faz parte do calendário desde 1996, ou seja, lá se vão 26 anos. E quer ter a exata noção do que esse tempo significa? Dá uma olhada nessa foto tirada lá em Melbourne na abertura do campeonato. Esses eram os 22 pilotos da Fórmula 1 na época. Além dos mais famosos, tinha Katayama, Pedro Lamy, Panis, Ricardo Rossetti. E aí eu te pergunto, onde é que estão todos esses caras hoje? A gente foi atrás do paradeiro de cada um dos caras que estavam na prova de abertura de Melbourne em 1996 e as respostas imperdíveis estão aqui hoje no primeiro stint. Para você que gosta de automobilismo, mais uma edição do primeiro stint, hoje propondo uma grande viagem no tempo. Primeiro, nós vamos a 1996 ver os 22 pilotos que começaram aquele campeonato na Austrália. E depois voltamos a 2022 para saber onde é que eles estão hoje. Antes, quero te convidar a garantir conteúdo de qualidade comprovada aí no seu YouTube. E como é que você faz isso? Deixa aí o seu like e a sua inscrição, que vai ajudar demais no canal. É fácil e te permite descobrir novos conteúdos aqui o tempo todo. E por conteúdo, eu digo geral, sabia? É porque se você segue o primeiro stint, se você curte esse vídeo, mais vídeos legais de Fórmula 1, inclusive de outros canais, vão aparecer para você, tá? É bom para nós dois. Feita essa introdução, vamos ao que interessa. A viagem no tempo para 1996. Muito bem, tá aí a foto de abertura da temporada e a gente começa lá do alto, da esquerda para a direita, com o Gerhard Berger. Foi sócio da Toro Rosso entre 2006 e 2008, período que trouxe a primeira vitória da equipe, e da Red Bull como proprietária, né? Na Fórmula 1, naquela corrida fantástica do Sebastian Vettel debaixo de chuva em Monza. E desde 2017, o Berger é o diretor do DTM, o Campeonato Alemão de Turismo, que é um dos mais importantes do mundo. Por alguns anos, gerenciou a carreira do Nico Rosberg também. Martin Brundle, esse foi o último ano dele na Fórmula 1. Nesse GP da Austrália, inclusive, sofreu uma capotagem inacreditável. Em 1997, passou a ser o comentarista da ITV, ao lado do lendário Murray Walker, e está na função até hoje, tendo passado por outras duas emissoras. Foi para a BBC em 2009 e depois para a Sky Sports, onde está desde 2012. Giancarlo Fisichella, o GP da Austrália de 96 foi a estreia dele na Fórmula 1 e desde que saiu da categoria ele tem se dedicado às corridas de Gran Turismo, disputando todo ano, por exemplo, as 24 horas de Le Mans. Ricardo Rossetti, outro que fazia o primeiro ano dele na Fórmula 1, depois de ser vice-campeão da Fórmula 3000. Foram 3 temporadas difíceis na Fórmula 1 e ele saiu em 98. Aí o Rossetti se concentrou no grande business dele, a marca esportiva Track and Field, que hoje fatura quase 500 milhões de reais por ano. Mas não deixou totalmente as pistas. Ele ainda foi tricampeão da Porsche Cup aqui no Brasil em 2010, 2013 e 2015. Mika Häkkinen estava voltando à Fórmula 1 depois daquele baita acidente na Austrália em 95, né? E com muito ceticismo em cima dele. Ninguém sabia a real condição do Häkkinen e muito menos imaginava que em pouco tempo ele seria bicampeão do mundo. Depois de sair da Fórmula 1, ele fez 3 anos de DTM e mais tarde se tornou empresário de alguns pilotos, incluindo Valtteri Bottas. Entre outras atividades, ele é embaixador da marca Johnny Walker e da Mercedes-Benz e comentarista da Fórmula 1. Ed Irvine, esse aí desapareceu das pistas, hein? Mas ainda é uma celebridade lá na Inglaterra, participando e produzindo uma série de conteúdos para TV e cinema. Segue sendo o bad boy de sempre. Foi preso em 2003 por infrações de trânsito dentro do Hyde Park, depois condenado por uma briga numa balada em Milão em 2014, ou seja, não é um cara dos mais fáceis, mas nada que tire muito do seu sossego, já que financeiramente foi apontado como a 5ª pessoa mais rica da Irlanda do Norte, em função dos investimentos em propriedades que ele possui no mundo todo. Damon Hill, vencedor dessa corrida e campeão mundial daquele ano. O Hill ainda é uma figura muito presente no paddock,
como comentarista da Sky Sports. Agora na linha do meio, da esquerda para a direita, David Coulthard. Idem, também trabalha como comentarista na Fórmula 1 depois de alguns anos correndo no DTM. Ele também tem a posição de presidente do BRDC, a Associação dos Pilotos Britânicos, que é a dona de Silverstone e que apoia jovens talentos do Reino Unido nas pistas. Andrea Montermini, esse aqui eu confesso que eu tive de fazer um esforço para reconhecer, viu? Foi o último ano dele na Fórmula 1 pela pior equipe, que era a Forte Corse, e ficou fora de metade das corridas porque ele não conseguia nem chegar nos 107% do tempo, que era o limite para largar. Depois disso ele tentou voltar para a Índia, onde já tinha corrido antes, mas fez só algumas provas e aí acabou se encontrando mesmo, foi nas corridas de Gran Turismo, conquistando vários títulos no International GT Open. Mesmo com 57 anos, ele ainda não está oficialmente aposentado e chegou a fazer algumas corridas de GT no ano passado. Pedro Lamy, piloto português, parou de correr oficialmente em 2020, depois de muitas participações em provas de endurance nos Estados Unidos e na Europa, e hoje ele faz alguns trabalhos com a FIA, inclusive na Fórmula 1. Jos Verstappen, esse aí você continua vendo todo fim de semana na TV, né? O pai do Max, a quem ele se dedicou integralmente quando parou de correr. É essa a função da vida do Jos Verstappen no momento. Luca Badoer, depois de queimar o filme substituindo Felipe Massa em 2009 na Ferrari, o Badoer fez só mais um ano como piloto de testes da equipe e nunca mais voltou a pilotar profissionalmente. Pedro Paulo Diniz, talvez o maior rolê aleatório aí dessas figuras todas. Depois de ser sócio da Prost Grand Prix e organizador da Fórmula Renault no Brasil, sumiu das pistas para assumir uma fazenda especializada em produtos orgânicos. Isso foi em 2008. Hoje ele é o maior produtor de ovos orgânicos da América Latina, entregando mais de 160 mil ovos por dia. Quer dizer, ele não, né? As galinhas, no caso. Jean Alesi, presença constante nos últimos anos no paddock por conta da carreira do filho Juliano Alesi, a quem ele se dedicou muito, fazendo todo tipo de esforço e investimento. O Alesi disputou alguns anos de DTM, esteve nas 500 milhas de Indianápolis e atualmente é embaixador da Pirelli. Olivier Panis, naquele ano ele conquistaria a primeira e única vitória da carreira dele em Mônaco, numa prova em que apenas 3 carros cruzaram a linha de chegada. Ele fez algumas provas no campeonato francês de GT nos últimos anos e hoje é o chefe da equipe Panis Racing no European Le Mans Series. O Kyo Katayama, o nosso famoso Katagrama, esse aqui tem uma história muito legal. Depois de parar de correr, ele montou uma equipe de ciclismo bem famosa lá no Japão e também virou alpinista. Já escalou 6 dos 7 cumes e só falta o Everest. Ele chegou muito perto do topo do Everest, aliás, mas precisou voltar por conta do mau tempo. Além de tudo isso, também comenta a Fórmula 1 no Japão. Heinz-Harald Frentzen, outra história muito louca. Fez alguns anos de DTM de Gran Turismo na Alemanha antes de se aposentar e a partir daí passou a cuidar da funerária da família na cidade natal dele. É verdade, gente. E ele não só ajuda a irmã a administrar o negócio, como de vez em quando também dirige os carros funerários. Imagina só a honra que é para aqueles que passaram desta para uma melhor. Se eu bater as botas na Alemanha, por favor, registrem aí que eu quero que liguem para o Frentzen. Mika Salo, esse teve uma carreira até interessante fora da Fórmula 1, com título na American Le Mans Series, ao lado do brasileiro Jaime Melo Júnior, uma vitória nas 12 horas de Bratwurst e 2 vitórias de GT2 em Le Mans. Atualmente ele é comentarista da TV finlandesa. Michael Schumacher, a história mais triste entre os pilotos dessa foto. Maior campeão da Fórmula 1 ao lado do Lewis Hamilton, o Schumacher está em uma situação de saúde muito séria e pouco conhecida desde 2013, né, quando ele sofreu um acidente de esqui na França. Jacques Villeneuve, o nome dele está sempre nas manchetes em função das declarações polêmicas como comentarista da Fórmula 1. Mas o Villeneuve continua correndo, recentemente disputou as 500 milhas de Daytona aos 50 anos de idade e faz parte do grid da NASCAR europeia.
Chegou a correr aqui no Brasil, como convidado na Stock Car, onde aliás ele conheceu a modelo Camila Lopes, com quem foi casado e teve 2 filhos canado-brasileiros. Rubens Barrichello, não preciso me estender muito nesse aqui, né? Apaixonado por velocidade, está aí até hoje fazendo bonito na Stock Car e é o maior ídolo e principal nome da categoria aqui no Brasil. Finalizamos com Johnny Herbert, vencedor de 3 corridas na Fórmula 1, que atualmente é um dos especialistas e comentaristas da Sky Sport. E aí, curtiu essa viagem? Então deixa já o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal e lembra do que eu te disse lá no início do vídeo, hein? O seu like e a sua inscrição aqui garantem conteúdo de qualidade comprovada na sua timeline. Não só do meu canal, mas de todos os outros canais de Fórmula 1, porque o algoritmo vai entender que você gosta dessa parada. Feito, aproveito aqui para deixar um grande abraço também aos membros do Clube Primeiro Stint, o clube que te dá os maiores benefícios do automobilismo brasileiro. Tão bom, mas tão bom que está fechado nesse momento. Breve a gente deve abrir novas vagas e além de ter o seu nome de rede social aqui como colaborador, como essa galera que já está aparecendo aí, você vai ganhar também prêmios exclusivos que a gente oferece lá. Sem falar na receita acumulada com as assinaturas que destina metade do valor para o Instituto Ingo Hoffmann, que abriga crianças em tratamento contra o câncer lá em Campinas. Então olha isso, você ajuda o canal, ganha prêmios exclusivos do esporte que você ama, participa da comunidade com os outros fãs e ainda ajuda muito uma causa nobre e uma instituição séria e fundamental para tantas famílias. Combinado? Fica ligado aí que em breve eu anuncio a reabertura do clube e você fica sendo meu convidado, meu sócio na parada. Por hoje é só, da minha parte um grande abraço e até a próxima. Tchau!